Agora, depois de 9 anos de toca, quando o senhor saiu da toca e como foi essa saída? Voltou o desejo de ser padre? Aí é uma história. Então, o que acontece? Na toca, eu fui feliz, mas eu não fui realizado. Certo. Eu até falava esses dias, né? Eu não fui pleno. Isso. É como se eu comparo a Toca de Assis com um copo cheio. Foi esse copo cheio na minha vida, mas não transbordava. Uhum. E eu fui perceber esse transbordar desse copo no dia da minha ordenação diaconal, que eu entendi que não faltava mais nada. Uhum. Né? Então, assim, até a pessoa que diz assim, tanto faz casar como ser padre, que eu vou ser feliz. Não é assim. Ele vai ser feliz, só que ele não vai ser pleno. Uhum. Né? A pessoa tem a vocação sacerdotal e ela casa, ela vai estar cheia, mas ela não vai transbordar. Né? Como a pessoa que tem a vocação de casar e vai ser padre. Sim. Né? Vai ter sempre aquele vazio, né? Porque a vocação de ser padre é extraordinária. Né? A vocação natural minha é o matrimônio, né? Que é a vocação natural. Agora, o ser padre é algo extraordinário. E eu fui compreender isso, né? Por exemplo, com 9 anos na toca, Deus dava sinais na missão. Sim. Pessoas que queriam a comunhão não podia dar, pedia confissão, chorava, e eu não podia atender, o irmão não podia atender. Né? Então aquilo começava a me amargurar por dentro. E quando eu fui para a toca, eu não tinha nem o ensino médio. E lá não estudava, não dava continuidade. Né? Então eu pensava o seguinte, né? Eu vou continuar sendo irmão a vida toda. Só que Deus foi dando os sinais. O primeiro sinal que Deus deu foi no túmulo do Padre Nazareno, em Jaú, Pará. Pará, acho que é Pará. Que é onde ele foi mártir, né? O primeiro mártir do movimento sacerdotal mariano. A gente chegamos lá, um padre acolheu a gente no santuário. Quando foi no outro dia, ele olhou para mim e disse assim, você vai ficar aqui no santuário para ser padre? Eu falei, ele disse, Eu falei, não, eu já sou velho, estava com 28 anos já, né? Ele disse, não, a minha vocação foi tardia e tudo, contou a experiência dele. Ele disse, se você quiser ser padre, já fica aqui, que eu vou te encaminhar, vou te ajudar. E eu disse, eu não falei nada para esse padre. E aquela noite foi pequena para mim, né? Eu passei a noite toda num ribuliço ali. Foi o primeiro sinal. Aí o segundo, quando a gente estava pensando em fazer um retiro para rever, né? Porque já tinha acontecido tudo aquilo, né? Que aconteceu na Fraternidade Toca de Assis. E a gente pensou em fazer um retiro, repensar o chamado. E a gente foi fazer o Caminho da Fé, que é de Tambaú a Aparecida. Certo. Eu e o Frei Galileu. Frei Lúcio hoje. Frei Lúcio. E aí, quando a gente passou no túmulo do Padre Donizete, que eu toquei no túmulo do Padre Donizete, veio algo muito forte do meu sacerdócio. Participamos da missa, do santuário. Na hora, foi algo impressionante, que não acontece todo dia, né? Antes do padre oferecer a oferta, o pão e o vinho, a partícula caiu no chão. E aí o padre pegou assim com uma falta de zelo, sim, né? Sim. Não era Jesus ainda mais. E aí ele, com uma falta de zelo muito grande, assim, né? A forma como ele pegou. E naquela hora eu falei inconsciente, eu acho que foi Deus, naquela hora eu falei assim, quando eu chegar a padre, jamais eu vou fazer isso. Tá bom. Não julguei o padre nem nada, eu falei que eu não ia fazer aquilo. E aí, quando terminou a missa, o padre desceu lá do altar e veio na minha direção. Pegou nos meus 2 braços e falou assim, já pensou em ser padre? Aí eu falei assim, já pensei, não penso mais.
Aí ele foi e disse assim, eu falei, não, mas eu já tenho 20, vou fazer 29 anos. Ele falou, nunca é tarde, busca o seu chamado. Olha só. De um santuário para outro, quase a mesma experiência. Aí fomos fazer um retiro nos Franciscanos da Imaculada, eu fiz primeiro e decidi que eu ia continuar na toca. O irmão Galileu fez, ficou nos Franciscanos da Imaculada, chama-se Frei Lúcio, né? Graças a Deus, acho que é um sustentáculo muito grande espiritual para mim, né? Sim. E aí, o que acontece? Ele ficou lá, eu voltei para a toca, mas não consegui, porque foi 3 anos de peregrinação. E aí eu tentei ir nos Franciscanos da Imaculada para convencer ele a sair de lá e a gente ser peregrino fora da toca. Certo. E aí eu fiquei mais ou menos 1 mês e pouco lá, sem falar com ele. Que lá é bem restrito as coisas. E aí quando ele viu que eu não ia ficar e não deu para conversar com ele, ele fez um bilhetinho, colocou na minha liturgia, que era difícil, que era um lugar de penitência, mas que a gente ia se adaptar, que eu tivesse paciência, até citou o nome de Frei Damião, tentou de todas as formas, né? E eu esperei o fundador chegar. Eu ainda recebi o hábito de aspirante, de postulante. Porque como eu era irmão... Isso, aí já chegava lá. Aí já cheguei lá, eles não quiseram me deixar sem hábito, porque lá é bem né, tradicional. Me deram o hábito de postulante até eu decidir. Porque eu estava de licença da toca, né? Eu não estava totalmente fora, tinha pedido só 1 ano. E aí coloquei o hábito de postulante e eles, por graça de Deus, o fundador veio. O fundador teve muitas pessoas que passou na congregação e não conheceu. Sim. Então, acho que foi a última vez que o fundador pisou no Brasil. Então, eu vejo que até aí Nossa Senhora providenciou, o Frei Damião providenciou, o Padre Pio providenciou, porque o fundador morou com o Padre Pio, né? Nossa. Foi acólito do Padre Pio. Então, foi uma experiência muito profunda com o Padre Stefano Manelli, um santo, né? E aí, na partilha com o Padre Stefano Manelli, colocaram uma pessoa para falar sobre... por exemplo, ele falava em italiano e o Padre João Paulo, Frei João Paulo, traduzia. Só que eu falei, não, ele está falando em português. O Padre João Paulo disse, não, é difícil até para mim algumas palavras. Eu digo, não, estou entendendo tudo em português. Ele está falando em português. Então, foi algo que eu não sei explicar. O Padre João Paulo não precisou. Tudo que ele falou, até o nome do Dom Manuel na época, para eu procurar tudo. Aí o Padre João Paulo olhava para mim e dizia assim, você está entendendo? Não precisa eu traduzir. Eu disse, não, se o senhor quiser sair, estou entendendo tudo. Ele disse, não estou acreditando. O fundador conversando com o senhor? Comigo, em italiano. Nossa Senhora. E eu entendi tudo em português. Aí o Padre João Paulo ficou do lado, só ouvindo, eu entendendo tudo. E lembro que ele falou assim, procura o Dom Manuel para ele te encaminhar, porque eu pedi, né, para ser peregrino naquele carisma. Sim. E ele disse assim, olha, procura o Dom Manuel, porque o teu chamado é maior. Olha. Aí o Padre João Paulo falou assim, o Padre Manuel não pode, o Dom Manuel não pode porque ele é bispo emérito. Certo. Ele tem que procurar o Dom Alberto Taveira, que não é da Teologia da Libertação, é o único que eu confio. Certo. O Frei João Paulo. E aí ele disse, ainda hoje. O padre? O Padre Stefano. Nossa. E eu disse, mas como eu vou para Palmas ainda hoje? Aí não falei nada para ninguém, saí da sala, só que o Padre Stefano Manelli falou para providenciar a passagem. Eu estava lá normal, almocei, fomos jogar bola, porque lá os freis jogam bola tudo de hábito, aquela coisa toda, né? E quando terminei o jogo, que era uma penitência para mim, nunca gostei de jogar bola, o Padre Claro disse, eu vou te levar na rodoviária agora, você vai para Palmas, procurar o Dom Alberto. Eu digo, moço, mas como é? Se eu não marquei nada e tal. E aí a gente vai passar na paróquia, você deixa o hábito, leva o seu hábito da toca e entrega na casa das irmãs se você não ficar na toca mais, lá em Palmas. Eu disse, tá bom. Botaram eu no ônibus, eu fui. Cheguei em Palmas,
rodoviária, procurei uma igreja, né? Cheguei na São José, lá eu rezando, Nosso Senhor me mostrou um padre que eu tinha conhecido em São Paulo. Olha só. O padre Elcio, né? E aí eu procurei na paróquia São José sobre esse padre Elcio. Me disseram, era muito longe. Eu sei que um dia todo andando a pé, eu cheguei nessa paróquia. Quando eu cheguei, ele me acolheu muito bem, aquela coisa toda, tal. Então foi através dele que eu cheguei ao Dom Alberto. Certo. E aí cheguei no Dom Alberto, quando eu fui conversar com ele, aí Deus fez tudo. O senhor tinha feito até que série? Rapaz, eu tive que fazer tudo. Não, mas o senhor tinha feito até qual? O senhor lembra? Aqui eu acho que eu tinha feito terceira série. Até a terceira série? Era. Tinha parado de estudar? Tinha. Até a terceira série só? Só. E meu Deus do céu, mas aí, quando chegou, Dom Alberto disse o quê? E aí? Então, aí sem estudo? Fui conversar com o Dom Alberto, aí a primeira pergunta que ele me perguntou foi se durante 9 anos, ele disse que não queria saber o antes, mas durante o período da toca eu fui fiel a Nosso Senhor, eu tinha vivido a castidade, certo. Eu falei que sim. Aí ele disse, levante-se. Eu me levantei, aí ele me deu um abraço e falou assim, você acha que a sua vocação é natural? Uhum. Um homem normal não consegue. Uhum. Né? Tem algo extraordinário na sua vocação, porque durante 9, quase 10 anos, você viver essa fidelidade. Aí ele foi e disse assim, já pensou em ser padre? Eu falei, já. Ele falou, e por que não pensa? Aí ele foi na ferida, né? Foi na ferida. E aí eu partilhei com ele tudo. Aí ele falou assim, olha, eu não estou dizendo que você vai ser padre, mas eu não quero que você saia de Palmas sem o ensino médio. Certo. Você vai ficar na casa do padre Elcio. Se for da vontade de Deus, depois você vai para o seminário. Se não for, você vai voltar para Belo Jardim ou para Juazeiro. Sim. Mas você vai sair daqui com o ensino médio. Ele foi mais do que pai. Uhum. Né? Ele poderia ter atendido ali e tudo. Não. Ele não quis que eu saísse vazio, né? Sim, sem sim. nada, né? Porque assim, foi 9 anos da toca, mas teve morador de rua que saiu com uma profissão. É verdade. Tinha uma profissão. E eu estava pior do que um morador de rua. Não tinha nada. Tinha nada. Até a terceira série. Até a terceira série. E não tinha nem comprovante disso. Então foi estudar do zero. Do zero. Aí comecei a estudar lá num bairro chamado As Arnos. Depois o Dom Alberto foi embora, acharam melhor eu ir para o seminário. E aí no seminário, num propedêutico de menino, tudo de 13, 14 anos, eu com 29 anos de idade. Imagina o extremo. Já tinha terminado os 3 anos de ensino médio? Não. Para fazer o ensino médio lá. Ai, meu Deus. Estudar com os meninos? Não no seminário. Eu saía, pegava 2 ônibus, voltava todo dia, e os meninos estudavam de manhã. Só morava. Certo. Morava, participava das formações e tal. Que desafio, né? Um grande desafio, né? E aí o que acontece? O próprio reitor, acho que ele não apostava totalmente, né? Sim. O padre Valdeon, que eu ia conseguir. Né? Porque, assim, como é que se adapta, né? Só que eu sempre tive uma maturidade muito grande. Eu me adaptei sempre ao ambiente, ao local. Sim. Eu nunca quis ser superior Sim. porque era mais velho, porque tinha participado da toca. Sim. Nem gostava de falar isso, né? Mas eu era um ali. Então, foi isso que me fez chegar, né, onde eu cheguei. E ele percebeu também que eu não tinha pressa de ser padre. Né? Como se diz, eu não tinha essa tara. Né? Mas eu tinha... para mim, eu não tinha tempo para ser padre. O importante era eu estar no caminho e que um dia ia chegar. Eu não tinha pressa. Então foram 3 anos fazendo o ensino médio. 3 anos de ensino médio, depois 3 anos de filosofia, depois 4 de teologia. 7, 10 anos. Quase 11. Quase 11 anos para se ordenar. Diácono. Diácono.
Foi 11 anos para ordenar diácono. Para ordenar diácono. Foi. E depois para... Depois fui para a paróquia do reitor. Olha que maravilha. Foi. Então, o padre Valdeon, eu morei 3 anos com ele, depois mais um ano como diácono, quase, e depois mais 1 ano e meio como pároco. Sim. Não tinha casa paroquial, fui morar com ele.